Olá, terça-feira, dia 2 de abril de 2019, está no ar o Jornal Câmara Notícia ao vivo. Confira os destaques desta primeira edição. Na 16ª reunião ordinária, vereadores aprovam em votação final projeto de lei que cria no município o Sistema de Atendimento Socioeducativo. Aprovado também projeto de lei que garante o acesso às informações sobre as dívidas dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta de Campinas. Vereador Nelson Osseri questiona a distribuição do kit escolar na rede pública de ensino. E no esporte, hoje é dia de futsal, hoje é dia do Pulo do Gato. Confira a terceira rodada da Copa Paulista. Primeiro as informações do Legislativo, porque ontem foi dia da 16ª reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 7 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. O item 1 foi aprovado em turno único de discussão e votação. O projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini concede título de cidadão campineiro a Antônio José Scalabrini. Aprovado também em turno único de discussão e votação, o projeto de resolução de autoria do vereador Luiz Rossini, que acrescenta inciso à resolução número 717, de 16 de dezembro de 1999, sobre a concessão de honrarias pela Câmara Municipal de Campinas. Aprovado em segunda discussão e votação, o projeto de lei de autoria do prefeito municipal com emenda, que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, SIMASE. O item 4 foi aprovado em segunda discussão e votação. O projeto de lei de autoria do vereador Zé Carlos trata sobre a reserva de vagas para veículos que transportem pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade nos estacionamentos localizados no município de Campinas. Também do vereador Zé Carlos foi aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei que altera o artigo 4 da Lei número 15.266, de 7 de julho de 2016, que fala sobre a entrada gratuita para acompanhantes de pessoas com necessidades especiais em locais destinados à diversão, espetáculos teatrais e musicais, exibições cinematográficas, atrações ou eventos esportivos e artísticos em geral. Aprovado o item 6 em primeira discussão e votação. O projeto de lei de autoria do vereador Luiz Cirilo, com emenda, assegura o acesso às informações sobre dívidas flutuantes e fundadas ou consolidadas da administração pública municipal direta e indireta. E o item 7 foi aprovado em turno único de discussão e votação. O projeto de lei de autoria do presidente da Câmara, Marcos Bernadelli, que denomina como Praça Arival Valentim Bronzatti a Praça 8 do loteamento Jardim Londres. Lembrando que a 16ª reunião ordinária já está disponível no youtube.com/TV Câmara Campinas. Ontem à noite foi aprovado em segunda discussão o projeto de lei do Executivo que institui o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, o SIMASE. Confira. O SIMASE, o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, aprovado em segunda votação, é voltado para atender jovens infratores. O líder de governo, Luiz Rossini, comentou sobre o projeto. É uma necessidade estabelecida numa lei federal que cria o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo. Ele é direcionado a adolescentes infratores que deverão cumprir obrigações no meio aberto. Então o município, por conta dessa lei federal, tem que também instituir o seu Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo através da secretaria respectiva. Então o projeto de lei estabelece as bases para a estruturação desse sistema. O objetivo do sistema é que o menor infrator participe de atividades com a finalidade de ser reeducado. A ideia é fazer com que ele possa seguir a sua jornada de vida e que não cometa mais infrações dessa natureza. Essas infrações, obviamente, são aquelas que permitem uma pichação, por exemplo, algum ato desse tipo, que não há necessidade de ir para uma fundação casa, mas ele, como infrator, ele deve, obviamente, participar desse programa. O sistema prevê a criação de um conselho gestor que vai definir um plano municipal do sistema. É mais uma medida de proteção à adolescência. Na sequência do que estabelece o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente, essa lei federal faz com que o Estado se estruture para atender a situações
como essa. Aliás, esse projeto ele veio para a Câmara, também com conhecimento, o pedido da promotora da Infância e da Juventude, porque Campinas, como todos os municípios, terão que se adequar a essa legislação. É uma medida que, obviamente, visa proteger e cuidar dos nossos adolescentes. Aqueles que, por alguma situação, incorrerem numa infração, eles serão recepcionados no sistema e ali terão um tratamento. E aí o sistema prevê a possibilidade da Prefeitura fazer parceria com organizações não governamentais que trabalham com crianças e adolescentes para poder, inclusive, são programas socioeducativos, na verdade, né? Também foi aprovado, durante a reunião ordinária de ontem à noite, em primeira votação, o projeto de lei do vereador Luiz Cirilo, que assegura o acesso à informação sobre dívidas flutuantes e fundadas ou consolidadas da Prefeitura de Campinas. Entenda a proposta. O projeto de lei 16/2018 do vereador Luiz Cirilo prevê que todos tenham acesso às informações sobre as dívidas flutuantes e fundadas ou consolidadas da administração pública. O PL foi aprovado em primeira votação e determina que a Prefeitura fica obrigada a divulgar mensalmente no site oficial as informações sobre as dívidas. O que vem a ser a diferença das duas dívidas? As dívidas flutuantes é aquelas dívidas de curto período, de uma rápida contratação, por exemplo, emergencial. E a dívida fundada é aquela lei com um período maior, que ultrapasse 12 meses, onde os compromissos às vezes ultrapassam o mandato de um prefeito, ultrapassam os mandatos dos vereadores. Segundo o vereador, é um direito do cidadão saber para onde está indo o dinheiro dos impostos e quais as dívidas contraídas pela Prefeitura, além dos prazos de pagamento. O projeto teve parecer favorável da Comissão de Constituição e Legalidade. De acordo com o Cirilo, o PL visa ações de transparência dos órgãos públicos. O objetivo desse projeto é contemplar, dentro daquele arco de projetos que eu venho apresentando ao longo dos meus mandatos, de combate à corrupção e de transparência dos atos do poder público. Esse projeto é mais um projeto que pode permitir com que o cidadão possa acompanhar pelo site da Prefeitura, pelo site da Câmara Municipal, as dívidas que a Prefeitura contrai, seja as dívidas flutuantes, como as dívidas fundadas. A população tem o direito de saber como o município anda, como o município pode controlar essas dívidas dentro desses princípios que eu citei, entre os quais o da transparência. O vereador Nelson Osseri protocolou um requerimento questionando a Prefeitura de Campinas sobre a distribuição do kit escolar e de gibis da Turma da Mônica para a rede infantil de ensino. O vereador Nelson Osseri falou com a nossa equipe na 15ª reunião ordinária sobre a denúncia que ele recebeu de professores e pais da não utilização do material educacional entregue. Os livros que as crianças receberam da rede de ensino municipal não são adequadas, já que elas ainda não foram alfabetizadas. Muitos dos gibis foram denunciados no meu gabinete que foram entregues para crianças de 0 a 4 anos, crianças que não sabem ler. No mesmo sentido, o kit escolar, que é uma mochila, que é um lápis, que é uma régua, um caderno, para crianças que não sabem escrever e nem ler. Então eu quero tomar conhecimento desses materiais. A entrega dos gibis foi anunciada pela Secretaria Municipal de Educação em 2016. Na época, a pasta informou que 10 gibis seriam distribuídos ao longo do ano. Você compra um material que não é utilizado. Então, realmente lamentável, e essa denúncia eu vou levar ao Ministério Público, mesmo independente da resposta do requerimento, para saber o que pode ser feito, fiscalizado, além da fiscalização que eu exerço aqui na Câmara Municipal, para tentar chegar a uma conclusão e responsabilizar os servidores que erraram nessa contratação. No requerimento número 727 do vereador, Nelson questiona o valor gasto com os gibis entre 2015 e 2018 e se houve abertura de licitação para a compra do material. O parlamentar também solicitou uma cópia do contrato com a empresa responsável pelos kits. O mau uso, como que você oferece um livro, você compra um livro com dinheiro público e oferece para uma criança que não sabe ler? Que utilidade tem, né? Então é algo
que realmente deixa a gente preocupado, porque é dinheiro público. Além dos gibis, Nelson voltou a criticar o atraso na entrega de material escolar e de uniforme aos alunos. Em janeiro, o vereador chegou a protocolar uma representação no Ministério Público denunciando o problema. Na ocasião, a previsão dada pela Prefeitura é de que os kits seriam entregues em março, o que não aconteceu. Porque se gasta com uniforme escolar, gasta dinheiro público, sendo que não é obrigatório o uso do uniforme. Muitas crianças entram sem. Quarta-feira é dia do quadro Na Ponta do Lápis aqui no Jornal Câmara Notícia e o assunto de hoje é cheque especial. Quando e como utilizar? Quem tem as informações é o repórter Leandro Moretti. Olá! Hoje no Na Ponta do Lápis nós vamos falar sobre cheque especial. Se você utiliza do limite disponibilizado pelas instituições financeiras, é bom tomar cuidado. Os juros são muito acima da inflação. Saiba agora como e em que situação o cheque especial deve ser utilizado. E o conselho, na verdade, é que esse usuário faça uso desse recurso extra em sua conta corrente em casos de extremas necessidades. Não pode fazer uso de forma aleatória, à toa, sem calcular os juros que ocorrerão no pagamento dessas parcelas. A dica é que a pessoa use o valor do cheque especial num período de tempo muito curto e que ele use apenas em casos de extremas necessidades. O Procon de São Paulo fez uma pesquisa agora em janeiro e verificou que os bancos, que houve uma alta na taxa de juros do cheque especial, uma alta relativamente considerável de 1,82%, em que a média de mercado da taxa de juros do cheque especial passou a 13,44% ao mês. Isso significa que é mais de 305% ao ano, uma taxa altíssima. E nessa pesquisa nós estamos falando apenas da média dessa taxa de juros do cheque especial. Porque, na verdade, de uma instituição financeira para outra, há variações dessa taxa. Nesse caso da impossibilidade de você pagar esses juros altíssimos, o conselho é que você faça um empréstimo pessoal, que a taxa de juros hoje, em média, é 6,5% ao mês, e ele possa quitar essa sua dívida do cheque especial. Desta forma, ele vai pagar um juros menor e um prazo maior para ele poder quitar essa dívida. Esse foi o NPL de hoje. Na semana que vem a gente volta a se encontrar com o tema Educação Financeira. Até lá! O Pulo do Gato enfrenta hoje, terça-feira, a equipe de Hortolândia. É duelo da região pela terceira rodada da Copa Paulista de Futsal. Depois de perder na estreia para a equipe de Taubaté por 2-1 e vencer a equipe de São Caetano por 7-5, o Pulo do Gato recebe hoje, às 7h45 da noite, no ginásio Roger Ferreira, a equipe de Hortolândia, em partida válida pela terceira rodada da Copa Paulista. A equipe vem embalada depois de balançar as redes em 7 oportunidades durante o último confronto. Os campineiros seguem sem os atletas Guilhermão lesionado e Biro suspenso. Entrada franca para esta rivalidade regional. E eu ratifico, em 7h45 da noite, entrada franca para Pulo do Gato e Hortolândia, no ginásio Roger Ferreira, no bairro São Bernardo. Vale a pena conferir, é futsal de alto nível. E hoje é aniversário do Bugre, parabéns Guarani Futebol Clube, 108 anos, único campeão brasileiro do interior do Brasil, clube de uma história riquíssima
e que precisa retomar o caminho das grandes competições através de uma gestão séria, porque esta torcida merece, tá certo? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê às 5 horas da tarde, ao vivo na segunda edição. Até lá. Tchau, tchau.